Boa noite a todos. Nos encontramos mais uma vez nessa terça-feira para mais uma reunião pública. Gostaria de enviar um abraço fraterno a todos os assistidos da Casa Espírita Passos de Luz, a todos aqueles que nos acompanham em nossas atividades, aos que estão em tratamento na terça-feira, na quarta-feira, aqueles que fazem parte da Escola Espírita, da Casa Espírita Passos de Luz. Estamos mais uma vez, como já disse no início, para falarmos um pouco de assuntos pertinentes à Casa Espírita. E esse mês nós estamos em um ciclo de palestras alusivas ao Setembro Amarelo, né? É uma campanha contra o suicídio. E peço permissão para, em mais essa noite, né, como já tivemos a semana passada, na terça-feira, uma palestra referente ao tema. E essa noite eu também trago mais uma conversa com nossos irmãos para falarmos um pouco sobre o tema, o suicídio. E dizer que sempre vale a pena viver. Então, antes de iniciarmos a nossa conversa, como de costume, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, neste momento, pedimos a Deus, a nosso Pai de infinita bondade, a espiritualidade benfeitora da Casa Espírita Passos de Luz, os nossos mentores espirituais, para que possam, em mais este momento, estarmos juntos e nos envolvermos em muita luz, em muito amor e em muita fé. Fé na vida, fé no futuro, fé em Deus, fé em Jesus, nosso Mestre, guia e modelo. Que possamos estar todos amparados, todos aqueles que abrem as suas portas para ouvir a palestra de hoje à noite, que sintam as luzes vindas de nosso Mestre amado, Jesus, e Maria de Nazaré, com sua equipe iluminada, possa nos abraçar e nos amparar em mais este momento de orientação. Fiquem todos conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, conforme eu já informei no início, nós iremos falar um pouco sobre o tema o suicídio, né? Que trata de um ciclo de palestra durante esse mês de setembro, para que faça parte, né, essas conversas de uma campanha contra o suicídio. E antes de iniciarmos, eu gostaria de trazer o trecho de uma carta que está lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, lá do capítulo 5. São trechos dessa carta. Tereis piedade de um pobre miserável, que passa de há muito por cruéis torturas. O vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e fui por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh meu Deus, que momento e para que tal desejo? Quando o termo estava tão próximo, orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me
de encontro a essas pedras. Eu vou-lhe suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver fome, em vez deste sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilareis em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que orais por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Orai por mim. François Assisi. Então, meus irmãos, dando continuidade ao nosso tema, gostaria de informar nas obras básicas, deixadas por Allan Kardec, onde que está sendo tratado, o tema. Em O Livro dos Espíritos, ele está sendo tratado, o tema sobre o suicídio, lá nas perguntas 943 e 957, onde Allan Kardec discute o tema apontando as causas e as consequências deste ato sinistro. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde fala bem-aventurados os aflitos, e ele vem analisar o suicídio juntamente com a loucura. E no livro Céu e Inferno, no capítulo 5, segunda parte, onde ele traz relatos dos próprios suicidas, sobre o estado de infelicidade em que eles se encontram na erraticidade. Nós também encontramos algumas referências complementares em alguns livros, que eu acho pertinente que sejam ditos nesse momento como fonte de pesquisa para aqueles que assim quiserem, nós temos o livro Memórias de um Suicida, que ele vem falar do Vale dos Suicidas, que é o lugar onde, segundo os relatos desse livro, Memórias de um Suicida, as pessoas que atentam contra a própria vida, que praticam o suicida, eles irão para esse vale. E nós temos também, nas obras de André Luiz, o livro Mecanismo de Mediunidade, onde André Luiz discute sobre a ideoplastia do pensamento. E aí ele vem fornecer nesse livro alguns elementos para reflexão sobre o tema do suicídio, muito interessante. Livros maravilhosos, que de uma riqueza, de conhecimento, de uma riqueza de detalhes, e que nos faz realmente fazer uma reflexão sobre o tema, o suicídio. E dando continuidade na nossa conversa, eu gostaria de trazer aqui a pergunta 944 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos, e eles dão a resposta para ele. E ele pergunta: temos o direito de dispor da nossa própria vida? E os espíritos respondem para Allan Kardec: não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão desta lei, que é a lei de amor, a lei da vida, a lei de que Deus é que dá a vida e que só a Deus assiste o direito de tirar a vida. Então, Emmanuel nos traz dizendo que o suicídio é ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Meus irmãos, eles querem dizer o quê? Que o ato de suicidar-se, o ato de tirar a própria vida, ele vai de encontro
à vontade de Deus, né? É contrário à assistência benfeitora dos espíritos superiores, porque a vontade de Deus é que que tenhamos vida, né? Nós reencarnamos, estamos no meio da nossa família, nós temos toda uma programação reencarnatória para que nós possamos cumprir, né? Vivenciando o amor, a fé, a caridade, tudo sobre os desígnios de Deus. Então não nos cabe, por nossa vontade, né, tirar a nossa própria vida. Então isso é um atentado contra a lei de Deus. Mas para aqueles que praticam, né, que atentam contra a própria vida, né, que atentam contra a lei de Deus, existem, segundo alguns estudos, algumas razões, né, para que o infortunado chegue à prática do suicídio, né? E ele se vê em algumas situações em que ele praticando o suicídio, ele tirando a própria vida, ele irá se livrar de algumas, para ele, razões para a prática do suicídio, né? Seria a justificativa para que ele atentasse contra a própria vida. Então, a primeira razão que é trazida aqui é fugir dos sofrimentos, né? A vontade do suicida, quando ele tira a própria vida, é de que ele, erradamente, ele tem essa certeza de que ele irá fugir desse sofrimento, de que ele não sofrerá mais. E é um grande engano. Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa conversa, segundo algumas orientações do próprio Evangelho, que é um grande engano, né? Outra razão seria que a criatura ela se encontra incapacitada de resolver alguns problemas da vida, né? Então ela acha que tirando a própria vida ela vai resolver todos os problemas, né? O que não é verdade. Ele nem resolve o problema dele e passa a gerar outros problemas para aqueles entes queridos que ficam, né, para toda a família. Outra razão seriam desequilíbrios psíquicos e espirituais, né? A pessoa se encontra tão desequilibrada, tão desamparada espiritualmente, que ela não consegue comandar os seus pensamentos, né, a sua vontade, e as ideias plantadas, né, as ideias, ideação suicida, ela passa a ser potencializada, né, e ele acaba concretizando esse ato contrário à lei de Deus. Outra razão que nós podemos trazer aqui para esta noite é a falta de fé, né? E a falta de fé, segundo Emmanuel, lá no livro Consolador, é a responsável pela quase totalidade dos suicídios. Meus irmãos, a criatura que tem fé em Deus, que tem fé em Jesus, que tem fé nos desígnios de Deus, né? De que Deus é a causa de tudo, de que Deus está no comando de tudo, ele jamais pratica, né, tamanha agressão. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16 do capítulo 5, ele fala também da covardia moral, né, de algumas criaturas que atentam contra a própria vida. Ele diz que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra,
são os maiores incitantes ao suicídio, porque eles ocasionam a covardia moral. E como ele falou aqui, né, uma quarta razão que nós podemos trazer também é o materialismo, né, o desgosto pela vida, né, a criatura se encontra desgostosa, a vida para ele não tem sentido. Por quê? Porque o que ele priorizou o tempo todo foi a questão material, né? Por vezes as questões financeiras, e por encontrar algumas vezes em dificuldades financeiras, às vezes por perca de um emprego, acaba que se desgostando, né? Então ele não tem mais, para ele a vida passa a não ter mais sentido. Porque falta muito do que Emmanuel nos traz lá no livro Consolador. Falta a fé em Deus, né? Falta a prática do amor, a prática da caridade, a prática do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, de amar a si mesmo, de amar ao próximo. De certa forma, alguns exemplos que nós temos, né, na literatura espírita, na nossa vivência, na nossa realidade, eles vêm para nos alertar a nós mesmos, alertar os nossos familiares, os nossos amigos, do cuidado que nós temos que ter com o avançar dessas razões em nossas vidas, tão logo elas sejam identificadas. Ao identificarmos esses sofrimentos exagerados, nós precisamos buscar ajuda, né? Ajuda de amizades, ajuda religiosa, ajuda espiritual, a autoajuda que vem muito, muito a nos ajudar. Nós não podemos, de forma alguma, ao identificar essas razões, ficarmos inertes, não buscarmos nos ajudar ou ajudar algum irmão que esteja com essa dificuldade, que esteja com essas ideações, né? Que a ideação é o suicídio. Porque a pessoa que se encontra rodeado com esses desequilíbrios, ele precisa sim, urgentemente, de ajuda. Seja ajuda médica, seja ajuda psiquiátrica, seja ajuda espiritual. A pessoa tem que ser ajudada para que assim se possa evitar a concretização desse ato, que é o ato horrível do suicídio, de tirar a própria vida. Então, o suicídio, ele é pode-se dizer que é uma desastrosa fuga, né? Fuga da realidade vivenciada e de algumas realidades criadas, né? Algumas não realidades, mas imagens plantadas, né, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, e que se não tivermos ajuda, né, para sairmos dessas ideias, a solução que alguns encontram é essa desastrosa fuga, né? Simonete diz lá no livro Quem Tem Medo da Morte, que é o autoaniquilamento, que situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando-se libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. Porque o indivíduo ele acha que tirando a própria vida ele vai resolver tudo. É como se fosse uma válvula de escape para ele. Seria a solução do problema que o persiste, né,
em desequilibrar o indivíduo. E não é assim. Como Simonete diz, a situação passa a ser bem pior. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, item 71, diz o seguinte para nós: o suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar das misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Porque, meus irmãos, a saída dessa forma, segundo alguns relatos, inclusive de suicidas que partiram, que nós temos registradas na literatura espírita, é um verdadeiro desastre. O mal é potencializado quando a pessoa decide tirar a própria vida. Isso que o Evangelho segundo o Espiritismo também nos confirma. E nós identificamos alguns tipos de suicídio, né? Existe o suicídio direto e o suicídio indireto. O suicídio direto é aquele que há a intenção, a criatura tem a intenção de tirar a própria vida e ela passa a agir de forma premeditada para que isso aconteça. Ou seja, ele faz todos os preparativos para que ele concretize o ato de tirar a própria vida. Esse nós chamamos de suicídio direto. E temos também o suicídio indireto, é aquele que não há a intenção, ele não é premeditado, né? E assim, como é que pode ser isso, né? De ser suicídio, se a criatura não quer, se a criatura não premeditou? Como que a gente pode dizer que existiu o suicídio, né? É porque esse tipo de suicídio, que é o indireto, nós dizemos, né, que é o suicídio provocado por abuso de ordem física e moral. Como assim? Como que nós vamos identificar o suicídio indireto, né, para dizer que ele foi provocado? Nós temos um exemplo nas obras de André Luiz, da passagem que ele nos relata, né, que quando ele chega no umbral e que os outros que estavam, né, lá em sua companhia o chamavam de suicida. E ele não entendia por que suicida se ele não tinha tirado a própria vida. E lá foi que ele foi entender que algumas ações praticadas por ele mesmo durante a sua estadia tinha contribuído para o seu suicídio indireto ou involuntário, né? O que nós costumamos chamar. Como assim? Como algumas práticas, né, de alguns vícios, o vício do álcool, o vício do fumo, o vício do exagero na comida, de alguns exageros que você pratica e acaba contribuindo para a tua morte, né, o teu desligamento. Ou seja, involuntariamente, você, ao fazer o uso abusivo de álcool, você está contribuindo para que você venha a perder a vida mais tarde. Então, por isso nós dizemos que esse tipo de suicídio não existe aquela intenção deliberada de tirar a própria vida, mas existe a contribuição do próprio indivíduo para que a vida dele se torne de forma mais precária, né? Que ele não se sustente com a saúde adequada e conforme deve ser. Por isso nós chamamos suicídio indireto.
Também nós trazemos aqui algumas consequências, né? Que os relatos que nós temos, né, dentro da doutrina espírita, né, de algumas obras que vêm nos relatar essas consequências para a criatura que pratica o suicídio, inclusive relatos dos próprios suicidas, né? E uma das consequências seria a continuação do sofrimento só, meus irmãos, que em nível muito maior. Como assim? Se eu tiro a própria vida porque eu estou sofrendo pela perda de algo, de um bem material ou por questões financeiras, quando eu atento contra a minha própria vida, eu vou sofrer muito mais. Muito mais. O sofrimento daquele que perde a vida por vontade própria, né, é muito superior, né, no momento do desencarne. O sofrimento é bem maior, né. No início aqui da nossa palestra, da nossa conversa, nós falamos de um livro que é Memórias de um Suicida, né, que eu super recomendo, um livro maravilhoso, onde ele relata, né, a história de uma criatura que praticou o suicídio, né, e ele vem relatar tudo o que aconteceu com ele e com outros que também praticaram o suicídio, e os relatos são chocantes. Então, uma das consequências seria isso: a criatura achava que estava cortando o sofrimento, quando na realidade o sofrimento dele é potencializado. Outra consequência seria a localização em região de sofrimento. Que esse espírito, quando ele se desliga através do suicídio, ele vai para regiões de muito sofrimento. Ele vai ao encontro de outros que também praticaram a mesma forma, praticaram o suicídio, né? E que também estão em sofrimento exagerado. Outra consequência são tormentos, recordações, pesadelos. O espírito dessa pessoa, né, ele fica o tempo todo sendo atormentado com recordações, pesadelos. Ele vê a imagem dele tirando a própria vida, ele sente tudo que está acontecendo com ele, com o corpo que ficou sobre a matéria, se esvaindo em trevas. Ele sente tudo. Ele continua sentindo, né? Outra consequência são lesões a nível perispiritual. E essas lesões podem se refletir na reencarnação, né? Em futura reencarnação, ele vai trazer, né, algumas lesões, algumas deficiências causadas pela prática do suicídio. E podemos dizer também o desperdício de tempo, que é do progresso, né? Porque nós viemos para progredirmos, nós viemos para evoluirmos. E quando, por minha vontade, eu tiro a minha própria vida, eu corto esse progresso, né? Eu deixo de evoluir. Então, o tempo em que já estivemos aqui, ele acaba sendo desperdiçado. Por isso, a grande importância de conscientizarmos o valor da vida, que é importante viver, que vale a pena viver, que o suicídio não vale a pena, que não se escolha esse caminho, porque não vale a pena. Viver vale a pena. Nós precisamos ajudar
as pessoas com essas ideias. Nós precisamos observar mais as pessoas que estão com essas ideias, né? Porque não é brincadeira. E lá na questão 557 do Livro dos Espíritos, ele traz uma pergunta interessante que eu trago aqui para nossa conversa. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Né? Algumas nós já falamos, né? Então ele diz: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Por quê? Porque ele acha que, tirando a própria vida, ele vai pôr fim ao sofrimento. E é um grande engano. Mas, continua, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediata, outros com nova existência, que será pior do que aquela cujo o curso interromperam, né? Então, o retorno, ele quer dizer que será muito pior, né? É muito pior. É uma responsabilidade muito, muito, muito grande daquele que opta por retirar a própria vida. E como se comporta o suicida após a morte, né? Nós podemos perguntar e nos perguntar, né? Principalmente aqueles que têm um pouco do conhecimento da doutrina espírita, né? Pode-se fazer essa pergunta: como se comporta esse suicida? Como já falei, existe doutrina, né, na literatura espírita que traz alguns relatos. E aqui nós vamos trazer alguns, onde ele diz que o suicida, ele pensa que continua vivo. É como se ele estivesse normal, só que as dores de forma mais potencializada. Ele observa o corpo, né? E pode permanecer ligado a ele, sentindo a desagregação, a ligação perispírito e corpo, né? Esse estado pode durar o tempo em que deveria ter vivido, né? Por exemplo, se a criatura tem 40 anos, né? Na programação reencarnatória dele, era para ele viver 70 anos. Se ele tira a vida com 40 anos, pelo entendimento do que ele nos traz aqui, ele poderá passar 30 anos em sofrimento. 30 anos como se vivo estivesse, sofrendo todas as dores, vendo e vivenciando todas as mazelas da vida, só que como um zumbi, né? Que ele não só o espírito, né? Em sofrimento. Esse estado, como já disse, né? Ele pode durar o tempo em que ele poderia ter vivido. Ele continua a sentir as agonias da morte e sofrimentos maiores do que o que quis evitar. No momento que ele tira a vida, ele acha que está evitando o sofrimento. Na realidade, ele está potencializando o sofrimento. E ele continuará por muito tempo com esse sofrimento. Enorme perturbação espiritual. A criatura fica perturbada, né? O espírito perturbado, ele participa de tudo, do velório, de tudo, da decomposição do próprio corpo, né?
Então, a perturbação espiritual é decorrente da consciência culpada e da certeza íntima de ter transgredido a lei de Deus. É onde ele começa a cair em si, de que não adiantou ter tirado a própria vida, porque o sofrimento dele passa a ser bem maior. E o longo processo, né, de reabilitação através da expiação. Primeiro nas zonas purgatórias e depois na nova reencarnação. Né? Ele passa por muito tempo em sofrimento nessas zonas, né, purgatórias, nesses vales, onde se encontram os suicidas. Né? E tem a oportunidade de reencarnar, porque ele tem que reencarnar para que ele possa progredir. E em algumas situações, quando reencarnam, eles trazem as lesões, né, que eles causaram antes do suicídio. Então, todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor, e uma dor bem maior, meus irmãos, bem maior. Os relatos são como se fosse na vida real, como se a gente tivesse realmente assistindo, né, os relatos daqueles que estão nesses planos, né, nessas zonas umbralinas, nesses purgatórios, nesses vales, que são esses os locais que os suicidas estão. Então, quem sofre resignado após a morte, descansa. Quem luta sem naufragar, verá de certa bonança. Esse é o que queremos, né? O conselho que queremos dar, né? Que nós devemos sofrer resignados. Se nós não temos como resolver os nossos problemas de forma imediata, que a gente possa sofrer de forma resignada, né? Porque nós teremos uma morte, né? Uma passagem que depois nós teremos o descanso, né? Nós encontraremos o amparo espiritual, enquanto que, se optarmos por tirar a própria vida, nós não acabaremos com sofrimento, né? Como já dito aqui, é o contrário. Então, o Vale dos Suicidas, nós trazemos aqui uma mensagem que está lá no livro O Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, onde ele nos diz sobre o Vale dos Suicidas, né? Deduzimos, assim, que todos os redutos do sofrimento, além-túmulo, não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma, a afeição de grandes hospitais carcerários para tratamento dos conscientes envelhecidas. Então, os vales, né, dos suicidas, né, digamos assim, também é um local de depuração, né, é um cárcere, mas para que a criatura possa entender a grandiosidade do mal que ele praticou e que possa também entender que terá que reencarnar e que terá que expiar. O Livro dos Espíritos traz para a gente, lá na questão 944, ele nos pergunta: não é sempre voluntário o suicídio? Né? Até nós falamos um pouquinho, né, sobre essa diferença do voluntário, do suicídio voluntário e do suicídio involuntário. E aqui ele nos pergunta, na questão 944A, não é sempre voluntário o suicídio?
E aí os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. O que ele quis dizer aqui? Que aquele que tira a própria vida sem ter conhecimento de que está tirando a própria vida, aquele que não premeditou tirar a própria vida, ele não pode ser considerado um suicida voluntário. E lá na questão 947, eles perguntam: pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? É interessante essa pergunta, né? Vamos ler logo aqui a resposta. É um suicídio, mas o que lhe foram causa, ou se teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido. Se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Aqui é a criatura que se encontra em penúria, em dores, né, em tormentos, e ele não premedita tirar a própria vida, mas ele se aproveita do estado de penúria em que ele está para que a morte chegue de forma mais rápida, né, achando que não está praticando o suicídio. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Aí Deus é que vai determinar, segundo a sua justiça, a contribuição da criatura que age dessa forma, né? Ainda falando aqui sobre as atenuantes, né, e as agravantes do suicídio, também interessante a questão do Livro dos Espíritos, a questão 949, que ele nos pergunta: será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar o que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? É muito parecido com a questão anterior, com o que nós falamos, né? O que assim procede não faz bem. Mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, né? Entretanto, nem por isso deixa de haver a falta, né? Ele quer dizer que será desculpável, né, a prática do suicídio, para que a criatura não envergonhe, né, a família, nem os filhos. Mas, de qualquer forma, nenhuma forma de suicídio, na minha opinião, é permitível, né, é permitido, né? Sempre se deve preservar a vida, lutar pela vida. E as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete, né? Aí está lá no Livro dos Espíritos. E assim, o Espiritismo, ele traz uma grande contribuição, né, nesse momento, né, principalmente nesse tema, quando se fala de suicídio, né? Aqui nós trazemos a profilaxia do Espiritismo, que o Espiritismo, ele vem nos mostrar que a vida continua, ele vem nos mostrar que viver vale a pena. O Espiritismo fortalece a nossa fé em Deus e no futuro, porque nós pensamos na vida futura, nós acreditamos na reencarnação, no amor, na prática da caridade. Então o Espiritismo traz o entendimento e faz com que os próprios suicidas venham a se advestir, né? Aqueles que conseguem chegar a um centro espírita, aqueles que conseguem chegar a uma conversa fraterna, né?
ao encontro de um voluntário espírita, de um trabalhador espírita, que ele consegue conversar, às vezes ele consegue despertar, né? E ele mesmo vem a se divertir contra a não prática, para não praticar o suicídio, né? Então, o Espiritismo, ele nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar o tempo todo. A grande contribuição da oração, da prece, de estar se vigiando o tempo todo, de estar cuidando, praticando o autoconhecimento, a reforma íntima. E isso é a grande contribuição que o Espiritismo traz para nós quando se fala também de suicídio. E traz para a gente o Consolador, né? É o Consolador prometido por Jesus. Então, lá no capítulo 5, item 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, é um remédio, né? É considerado um remédio contra o suicídio. Essas observações trazidas pelo Espiritismo. Continua ainda, que nós chamamos de profilaxia do Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 17. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstado de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Poderá até ainda existir suicídio inconsciente, mas quando a criatura, quando o indivíduo tiver essa certeza que o Espiritismo traz, que ele nos mostra, né, a continuidade da vida, né, nos diz que a vida continua, fortalece a nossa fé em Deus, a nossa fé no futuro. Ele nos ensina a orar e a vigiar. Com esse sentimento, com certeza, deixará de existir o suicídio consciente. Então, como podemos auxiliar os suicidas? Muito importante, muito importante. E nós trazemos lá do capítulo 28, do item 72. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma, seja de quem for, meu irmão. Vamos lembrar, meus irmãos, vamos lembrar das pessoas que nós temos conhecimento, às vezes até de nossa família, que tiraram a própria vida. E nesse momento, dessa prece trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lembrar desses irmãos. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de todos aqueles que tiraram a vida, para que possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar e a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido coragem de aguardar o fim das tuas provas. Essa é uma prece direcionada aos suicidas, que está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É fazer, é orar com amor, no coração, no sentimento, tentar manter essa conexão e enviar bons fluidos, boas energias e pedir a Deus
a sua misericórdia para esses irmãos que optaram por tirar a própria vida. E continua: bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência lhe dê força para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal, e prolongar-lhe o sofrimento, fazendo-o perder o fruto de suas provas futuras. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também, para te exprimir o desejo de que nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechados aos corações endurecidos. É essa contribuição que nós trazemos, segundo o Evangelho, segundo a doutrina espírita, de muita prece, muita oração, muito amor. E aqui a gente pede a todos os familiares, amigos, que continuem, emitindo amor, pedindo a contribuição da misericórdia divina para nossos irmãos que optaram pela prática do suicídio. Que eles possam encontrar a luz, que eles possam encontrar o amor, que eles possam lembrar em algum momento, embora que sejam por flashes de memória, do nosso Mestre amado Jesus, de Maria de Nazaré, que ampare a todos aqueles que optaram por essa prática do suicídio. E assim, meus irmãos, nós vamos finalizar mais essa conversa da nossa Casa Espírita Passo de Luz, que essa conversa ela faz parte do momento do mês de setembro, de Setembro Amarelo, que é alusivo a esse mês, às pessoas, aos irmãos que tiraram a própria vida. Então, eu quero finalizar com uma mensagem que assim diz: suicídio não. Ah, meu amigo querido, alguns versos vou te ofertar, torcendo para que minhas palavras possam te iluminar e mude a tua opinião. Não tire a tua vida. Não, eu vou tentar te ajudar. Suicídio não. Para começo de conversa, quero confraternizar. Sei que a tua dor é grande, mas estou a te escutar. Aqui tens um ombro amigo. Então escuta o que te digo, que tudo irá melhorar. Suicídio não, mas preciso que me ajudes. Vamos comigo pensar? A vida é um presente divino que não vale a pena tirar. E também tenho que lhe dizer que depois que você morrer, ela vai continuar. Suicídio não. A vida é uma grande escola, onde estamos a estagiar.
A cada existência é uma série pela qual precisamos passar. E não adianta fugir, porque se você desistir, terás que recomeçar. Suicídio não. Do mestre dessa nossa escola, tu já ouviste falar. E um belo dia no monte começou a nos ensinar. E disse que foi pros aflitos, com todos os seus conflitos, que ele veio consolar. Suicídio não. Eu também preciso dizer algo talvez de espantar. Digo que, ao tirar a tua vida, vivo irás te encontrar. E no vale de aflição e de muita desolação, você irá despertar. Suicídio não. E lá sofrerás muito mais pela sua existência encurtar. Pensas que irá ter alívio, mas sua dor só irá aumentar. E é por isso que eu te digo, meu companheiro e amigo, nem pense em se suicidar. Suicídio não. Observa o exemplo infeliz dos que vêm a te falar, e vivos, depois que morreram, eles voltam para te alertar e falar de seus sofrimentos e de todos os tormentos que passaram a experimentar. Suicídio não. Mude a tua referência, deixe de se lamentar, encare os problemas de frente, que tudo irá superar, porque a força você tem e contas com o auxílio do bem e de amigos a te amparar. Suicídio não. Levanta a tua cabeça e passes a observar que se você sofre no mundo, não estás no primeiro lugar. Há outros que sofrem também e que estão sem ninguém com quem possam desabafar. Suicídio não. Que tal esquecer sua dor e teus ouvidos emprestar, oferecer ombro amigo para que outros possam chorar e amparar o teu irmão em toda a sua aflição, a tua própria ira se curar. Suicídio não. E assim pouco a pouco verás sua dor cicatrizar, a usar esse remédio poderoso e salutar, de muita capacidade, que se pode tomar à vontade, e esse remédio é amar. Suicídio não. Olha, espero sinceramente ter podido te ajudar. Fica aqui o meu presente, que espero tu possas guardar no fundo do teu coração e com toda a minha emoção, que Jesus possa te abençoar. E assim, meus irmãos, nós encerramos essa conversa da quarta-feira. Gratidão a todos. Vamos encerrar com a nossa prece e logo após teremos o passe. Agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, pela oportunidade bendita. Gratidão à espiritualidade benfeitora que me ampara neste momento e ampara a todos nós. Que possamos contribuir com a mensagem aqui trazida e que seja um presente para a casa de cada irmão que assim o receba. Que fiquem todos conosco, hoje e sempre, que assim seja. Gratidão e meu boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.